Entertainment. Salve, salve todos os agraciados e agraciadas que estão ligadinhos aqui no canal da Igreja Batista Sião. Sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Graça, o podcast da mulher cristã. Esse é um programa realizado pelo Ministério de Mulheres da Igreja Batista Sião, que fica aqui em Brasília, no Distrito Federal. Se você ainda não conhece a nossa igreja, tá super convidado a vir conhecer a gente pessoalmente, tá bom? Eu sou a Flávia e as minhas parceiras são a dona Gisele e a Sérgia. Como é que vocês estão, meninas? Boa tarde, queridos. Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus com todos vocês. Um prazer mais uma vez estarmos juntas no Pod Graça. Falou bonito, Gi. Você, Sérgia? Amém. Boa noite, gente. Um prazer realmente muito grande poder estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando santas informações. A noite promete, né? Com certeza. Mas, sei lá, quando você vai assistir esse vídeo, se vai ser agora à noite, se você está ao vivo, você vai assistir depois. Sejam bem-vindos. Obrigada pela sua participação. Não esquece de deixar um like para abençoar a gente ter incentivo para continuar, tá bom? E se você não é inscrito ainda no canal da igreja, se inscreve para você acompanhar toda a programação da nossa igreja e você vai ser muito abençoado, eu tenho certeza, tá bom? Esse mês de maio, então, o Ministério de Mulheres vem com a pegada forte aí com as mães, né, meninas? A gente quer estar trazendo todas as terças-feiras. A gente quer estar trazendo não, né, Larissa? Pelo amor de Deus. A gente quer trazer, a gente vai trazer todas as terças-feiras uma mãe, uma convidada especial para dividir com você, todinho com você, as experiências que elas têm vivido com a maternidade. Então vai ser muito legal. Na terça-feira passada, a gente já teve um podcast com a Graça, foi sensacional. Se você não assistiu, procura aí nos vídeos já que estão disponíveis na igreja e assiste, que você vai se surpreender. Mas hoje não vai ficar por menos, não. Hoje promete. A nossa convidada especial é uma super mãe, muito querida, muito linda, que é a Larissa. Eu anotei aqui para não esquecer. Larissa Graciano. Isso. Boa noite, Lari. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, para dividir aqui um pouquinho da minha experiência na maternidade com vocês. Que linda, você é encantadora. A gente já bateu um papo aqui antes. Meu coração já está ardendo aqui. Podemos começar? Vamos lá. Então desperta, menina, e você também, menino que está nos assistindo, desperta, porque o nosso Pod Graça começa agora. Sem esquecer que eu falei que a igreja está sob a presença do pastor Manuel Neto? Não. Eu esqueci, pastor, me perdoa. A Igreja Batista Sião está sob a presença do pastor Manuel Neto. Um beijo para o senhor. Então vamos embora agora sim? Agora sim. Lari, deixa eu ver aqui, eu anotei para não esquecer, tem uma colinha. Larissa Graciano, 36 anos, um bebê, né? Com essa cutis maravilhosa. Tá bom, eu também já tive 36 anos. Vamos ver, você é jornalista. Sim. Incrível, eu fiquei impactada com isso aqui que eu não sabia, que você fica muito quietinha aqui entre a gente, né? Escondendo o ouro. É mãe da Natália. Sim. A Natália tá com quantos anos? 10 anos. E do Benjamin. Benjamin tem quantos aninhos? 3 anos. Vou fazer agora, final do mês, 4. Eles estão em casa? Estão em casa com o papai. O papai tá cuidando lá dos dois pra mamãe. Então manda um beijão lá logo pra eles. Um beijo grande, enorme, pros meus pimpolhos, pro meu esposo também, lindo e querido. Que é o Jaziel. Caramba, eu não consigo memorizar o nome dele. Jaziel. Isso. Você tem quanto tempo de casada? Eu casei em 2010, 12 anos. 12 anos já? 12 anos. E como é que tá a sensação aí, a experiência de estar casada já há 12 anos? Eu acho uma delícia, acho ótimo estar casada. Eu falo assim, é uma coisa realmente assim do Senhor. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, Flavinha, que eu orava, pedia para Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero, quando eu crescer, eu quero casar, eu quero assim, todos os domingos, eu me arrumar, meu marido me arrumar, meus filhos, a gente ir para a igreja, sentar os 4 no mesmo banco para adorar o Senhor juntos. Eu orava, fazia isso com 14 anos de idade. Meu eu falei Deus. assim, meninas, Deus ouve a nossa oração. Né? A gente não pode esquecer isso em momento nenhum, que Deus ouve. Hoje estou aqui, 12 anos de casada, meu esposo frequenta a mesma igreja que eu, é da mesma religião que a minha religião, e isso é muito importante. Claro. E todos os domingos, de manhã, de noite, estamos juntos com nossa família, louvando o Senhor. Deus nos ouve. E é a primeira coisa que eu quero deixar claro. Que o Senhor Deus ouve as nossas orações. Ouve. Ele ouve o nosso clamor. Ainda que você seja uma dola. Ainda que você seja criança, que seja uma adolescente, o Senhor escuta. Ele é um Deus que está perto, Ele não é um Deus de longe. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos e amamos. Glória a Deus. Estou falando que hoje promete, gente. Promete. Me diz, como é que você chegou na Sião?
Porque você é novata aqui, né? Sou. Cheguei na Igreja Batista Sião em setembro do ano passado e a gente conheceu a Igreja Batista. Meu marido, na verdade, ele vem da linhagem batista. Eu sou metodista, sim, fui metodista a minha vida inteira, mas a gente conheceu a Igreja Batista Sião através da Ana Lídia, que vocês chamam ela de Aninha, né? Quando eu cheguei aqui, que eu falava Ana Lídia, o pessoal falava, Ana Lídia, quem é? Da Aninha! Do Gerê. Exatamente, assim, que é um anjo que o Senhor colocou na minha vida. Que ela quando falou pra gente um pouquinho da Sião, por quê? Ela foi professora do Benjamin na escola precoce, aqui no 6-7. Então, ela conviveu e ela que me ajudou muito aí com os tratamentos do Benjamin, com a evolução do bem. E no final do ano, acho que foi de 2020, ela foi entregar pra gente a lembrancinha do final do ano da precoce e a gente falando que a gente estava procurando uma igreja porque eu frequentava em Sobradinho, que a gente morava em Sobradinho, depois eu mudei pra Samambaia, a gente ainda ficou 5 anos frequentando em Sobradinho, mas ficou assim, muito longe. E a gente não conseguia participar assim, ativamente da igreja. Então a gente tomou a decisão de procurar uma igreja pro lado sul aqui mesmo da cidade. E aí a gente procurou, mas a gente procurou muito. Nós fomos a várias igrejas, mas assim, eu não me encontrava em nenhuma igreja. E eu falava assim, eu quero uma igreja que tem escola bíblica, eu quero uma igreja que tem culto à noite, eu quero uma igreja completa. Eu falei assim, eu não quero nada pela metade. Eu quero uma igreja raiz, né, Larissa? Uma igreja raiz, justamente. E assim, a gente ia na igreja, mas assim, eu não me sentia... Eu falei assim, acho que eu não vou conseguir ser parte disso aqui. E foram passando os anos, eu falei assim, não, gente, eu preciso de uma igreja, eu preciso que meus filhos participem de uma igreja, que tenha realmente escola bíblica, como eu fui criada. Aí a Aninha falou assim, no final do ano a gente foi receber essa lembrancinha lá com ela, aí ela contou, né, vocês são evangélicos também? E a gente, pois é, tal, a gente está sem igreja, procurando a igreja. Ela falou assim, pois vocês já encontraram a igreja. Vamos lá na minha igreja, tá, Batista Sião. Falou com tanto amor, com tanto carinho do pastor Manuel. Aí contou sobre a igreja e tal, a gente ficou com aquela, vamos visitar a igreja. Só que veio a pandemia, veio tudo. Todo mundo online, não teve como a gente visitar. Quando a gente mudou, aí eu mudei para Sobradinho novamente para ficar um tempo lá na casa da minha mãe por conta da pandemia. Quando eu voltei para cá, falei, Jaziel, meu filho, não tem mais jeito. É agora ou não que eu vou arrumar uma igreja pra gente ficar firme mesmo, que eu não quero mais esse negócio de ficar numa igreja hoje, outra vez eu quero frequentar uma igreja. E ele falou assim, tá bom. Eu falei assim, então a gente vai lá na igreja da Ana. Aí nós assistimos primeiro um culto online, que a gente não sabia se estava funcionando presencial. Aí eu já gostei da palavra do pastor Manuel. Eu falei assim, nossa, já gostei da palavra, já dá 100% para mim. Aí quando a gente veio no domingo seguinte, na igreja, foi um domingo que, inclusive, o pastor Manuel estava apresentando o Lucas da Graça, que fez o último Pão de Graça. Poxa. E contou do Luquinhas, contou a história também do Rafa lá na frente, e leu aquela carta linda. Não, aquilo ali é de arrebentar o coração da gente, né? Eu fiquei assim, emocionada. Quando eu olhava assim pro meu marido e falei assim, eu não acredito que isso é real. Eu fiquei assim, apaixonada, com o meu coração completamente encantado por aquele momento. E a Natália veio pro culto Kids à noite. E assim, eu lembro, assim, inclusive, ela contando depois, quando terminou o cultinho, eles entregaram uma farmacinha. O tema foi alguma coisa assim sobre cura. Eu lembro. E entregaram essa farmacinha, ela ficou encantada. Quando chegou no carro, ela, mãe, já encontramos a nossa igreja. Pra mim, fechou, é aqui. E eu já tinha amado o louvor daqui, amado a palavra do pastor. Quando eu vi o pastor apresentando o Lucas com aquela carta, eu falei assim, Jaziel, não tem mais aqui. Acabou. Mais o que procurar. E eu ainda recebi um abraço lindo, maravilhoso, gostoso da Flávia, que já pediu meu telefone e assim, já me senti em casa. Logo em seguida ela me convidou depois para o chá de mulheres e a gente foi vindo, fui para o chá de mulheres e a gente foi ficando e estamos aqui felizes, com meu coração assim, grato a Deus. Eu falei assim, eu encontrei o lugar onde eu procurava para adorar o Senhor, para estar junto com a minha família, para aprender mais do Senhor. Então, que lindo, gente. Quero contar já uma coisa, né? Eu e Larissa, a gente tem uma coisa em comum, né? Ela era metodista e eu também. É mesmo? A gente veio da igreja metodista para cá, a gente se encantou com tudo que acontece aqui, com o agir de Deus nesse lugar, através de pessoas especiais, assim, que nos encontram na porta, e nos mandam mensagens. A gente só não entende direito porque tem pessoas que querem sair daqui. Entendedores entenderão, mas enfim. É verdade. Mas assim, aqui é que é bom. Estamos no lugar certo. Estamos. Deus fala. Você se sente parte de Sião completamente. Um dedinho de Sião, você tá lá. Sim. Isso aí. Quando eu vim para cá também, quando eu cheguei para a igreja, eu assisti um culto e falei pro meu esposo, olha, para mim
já encontrei o meu lugar. E assim, também fui recebida na porta por uma pessoa que já tinha recebido a minha família que veio antes de mim, porque por conta da pandemia também. E aí aconteceu isso, né? A gente bebe água de Sião, fica em Sião. É mesmo, tem esse ditado aqui, bebe da água de Sião, acabou. Não sai daqui nunca mais. Quer dizer, algumas pessoas, né? Esse pessoal Se é que alguém me entende. precisa ser tratado, eu acho. Se é que vocês me entendem. Nossa, mas eu fico encantada de ver assim, o quanto a igreja funciona como um lugar para acolher, para receber, como um celeiro. É muito bom isso. Eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel, né? Perfeitamente. Fui em várias igrejas assim que as pessoas assim nem reparavam que você tinha chegado lá, sabe? Não que a gente queira assim, que a pessoa fique, nossa, você chegou. Claro. Não, mas assim, a pessoa te vê, te enxergar e fala assim, você é novo aqui, seja bem-vindo. Isso, claro, você faz com... você é a propriedade para fazer isso. Senhor eu fiquei amado. assim encantada, de verdade, com a recepção, com tudo. E principalmente, eu acho que todo mundo fala isso, né? O Kids é encantador dessa igreja. É um ministério muito forte, um ministério realmente assim que Deus tem usado e tem abençoado realmente as famílias. E até a Graça falou também na entrevista dela aqui no Pô de Graça que a diferencial que o Kids fez para o Rafael, né? Que as pessoas olham para os nossos filhos também, nossos filhos que são especiais, para as pessoas que são especiais, né? A igreja tem esse olhar. E, assim, igreja nenhuma tem isso. Infelizmente, assim, a gente não percebe que as igrejas, assim, que as pessoas que são especiais, as pessoas com deficiência, assim, não são, as pessoas não conseguem ser enxergadas. E aqui não. Aqui parece assim que a primeira coisa que viram na minha família foi o Benjamin e foi a Natália. Glória a Deus. Nossa, a primeira vez que eu vim no culto à noite, eu lembro que acho que a pessoa que recebeu bem foi a Camila. E ela falou assim, e como eu já estava vindo, e mandei até a fotinha dele para colocar lá na salinha, ela falou assim, quando ele chegou, ela falou assim, Benjamin, como eu te esperei. Nossa, Camila, a esposa do Natan, não é? Ela falou assim, como eu te esperei aqui, Benjamin, eu queria muito dar aula para você, eu queria muito ter você aqui comigo. Foi a primeira coisa que ela falou quando chegou na sala. E assim, uma coisa que me marcou, sabe? Eu falei assim, meu Deus, né? Como nossos filhos são queridos aqui, como a gente é bem recebido aqui, como a gente sente o amor de Deus aqui. Oh, meu Pai. Faz toda a diferença na vida. E assim, eu tenho certeza assim, que todas as pessoas que se achegarem aqui vão se sentir acolhidas, vão se sentir amadas, vão sentir o amor de Deus. E isso, assim, isso é ser igreja, né? Para as pessoas lá fora, para quem está chegando. Isso é ser igreja, você acolher. E a Igreja Batista Sião faz isso. É uma igreja realmente acolhedora. Meu Deus. Para mim foi. Não passou despercebido. Eu tô sem palavras. E assim, ela já começou a falar, eu já estou aqui querendo ouvir do Benjamin. Começa contando pra gente. Bom, na minha maternidade, né? Eu tive primeiro a Natália. Natália nasceu em 2011. Hoje ela já tem 10 anos. Foi, assim, um presente grande do Senhor para mim. Eu engravidei na Natália 6 meses depois que eu casei. Então, assim, foi muito rapidinho, mas foi, assim, um presente do Senhor para minha vida. Eu vejo, assim, que a mão de Deus, assim, em todas as coisas na minha vida, assim, eu era muito medrosa, sabe, assim, em relação a ela, em tudo, em relação à vida dela, assim, sabe? Quando ela adoecia, eu adoecia junto. E ficava assim, ai meu Deus do céu, essa menina fica doente e tal. E eu tinha um temor no meu coração, assim, grande de perder ela. E eu orava muito, pedia a Deus para tirar isso de mim. Eu falei assim, Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor me deu a Natália de presente para eu cuidar, eu estou cuidando dela, eu sei que nada de mal vai acontecer. Acalma o meu coração, mas eu sentia, sabe? Sempre esse temor no meu coração. E ela foi crescendo, e isso foi diminuindo. Então, assim, ela preenchia já toda a minha necessidade de ser mãe. Eu já estava, assim, feliz, estava satisfeita, engravidei, assim, tão rápido, não teve, assim, grandes problemas e tal. E aí, mas meu marido falou, assim, que queria ter mais um filho. Eu falei assim, eu queria ter mais um irmão para a Natália. E ela também pedia muito um irmãozinho. Ela queria muito um irmão ou uma irmãzinha, né? Aí eu falei assim, gente, será? Tal. E fui passando o tempo, 7 anos depois, eu falei assim, tá bom, então vamos aí pro segundo filho. E também, rapidamente, quando a gente falou assim, tá bom, rapidamente também engravidei. Aí engravidei do Benjamin, tive uma gravidez tranquila, sem nenhuma intercorrência, eu não fiquei assim, gente, nem gripada, nada. E o meu obstetra, que fazia os exames, eu não tinha nem assim que nenhuma clínica fazia o exame, ele tinha todo o maquinário lá no próprio consultório dele, então ele que fazia os exames, todos os padrões, tudo, ele que fazia. Eu já ficava assim até mais tranquila dele mesmo fazer, né? E aí foi uma gravidez muito tranquila. Só fiz um exame, que foi o exame cardíaco, que ele não tinha o equipamento no consultório dele, fiz fora. Mas nada, nenhum exame,
nada. Por isso que eu falei que eu fui surpreendida com o cromossomo do amor. Porque nenhum exame detectou nada. Nenhum indício. Translucência local. Nada. Nem o problema cardíaco que ele nasceu. E a gente fez o exame cardíaco, né, com o cardiograma pro coraçãozinho. Nada demonstrou que ele poderia nascer com síndrome de Down. Nada. E como eu tive a Natália com 25 anos, tive o Benjamin com 32, meus exames todos super bem. Então a gente imaginava que estava tudo bem, que era uma gravidez como a da Natália. Aí com 37 semanas, a minha bolsa estourou. Fomos pro hospital, liguei pro meu médico e tal. E aí, quando chegou lá, eu já estava, assim, com bastante dor e tal. Eu falei assim, meu Deus do céu, se o médico demorar muito, eu acho que não vou conseguir esperar. Apesar que eu queria fazer uma cesariana, da Natália também foi cesariana. E aí, quando eu cheguei no centro cirúrgico, o médico falou assim, nossa, Larissa, se você esperar mais um pouquinho, você tem normal. Eu falei, não dava conta. Gente, eu não dava conta. Não dava, estava sentindo Mas você estava dor. sentindo contração? Muita. Eu já estava com 6 centímetros de dilatação, eu já estava assim, com dor até na sobrancelha. Eu não aguentava mais. Eu falei assim, por favor, me anestesia alivia, agora. né, essa dor. E aí ele falou assim, não, então vamos fazer a cesárea mesmo. E aí a gente fez a cesárea e foi assim, acho que também providência do Senhor, que eu não quis deixar eu ter normal, porque eu bem nasci com problema cardíaco, então ele já nasceu assim, bem roxinho. Só que assim, eu não percebi nada na hora também, me mostrou ele e tal, eu tava momento tranquila, ali, né? o Jaziel estava do meu lado. E aí a pediatra chamou o Jaziel pra... pai, vem aqui, você vê o neném e tal. E o Benjamin nasceu grandinho, nasceu com 47 centímetros, com 3,3 kg. Apesar de ser... apesar de ter nascido um pouquinho antes na hora, né? Mas ele nasceu bem grandinho, 47 centímetros e 3,3 kg, bem curto. E aí ela, lá mesmo, já no centro cirúrgico, ela falou pro Jaziel que ele já tinha características de um bebê com síndrome de Down. E ali foi assim, a primeira vez que eu me senti, foi o primeiro momento que o Senhor me mostrou que o amor dele por mim. E o Jaziel pediu para ela não me contar. Ele falou assim, não fala nada para ela agora. Que ela acabou de fazer a cirurgia, assim, foi o primeiro cuidado, né, que o Senhor teve comigo. Eu acho assim, o amor que meu marido demonstrou por mim ali, de não falar nada para mim naquele momento, de segurar sozinho. Que lindo, meu Deus. Aí ele não deixou ela falar. E aí, assim, mas eu senti depois, quando eu fui pra sala de recuperação, que tinha alguma coisa estranha no ar. E eu perguntei pro Gisele, tá tudo bem? Ele, tá tudo Relaxa, ótimo. Fica calma. Tal, fica tranquila. Eu, tá tudo bem com o bebê? Tá tudo bem. Eu falei, tá bom. Deve ser coisa da minha cabeça. Aí daqui a pouco ele viu o médico passando no corredor e eu vou ali beber água e já volto. Eu falei, tá bom. Aí eu escutei ele conversando com o médico, só que eu não escutei porque eles estavam conversando, mas eu escutei ele perguntando alguma coisa pro médico e ele voltou. Aí mais uma vez eu perguntei, tá tudo bem? Ele falou assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tal. Beleza, minhas pernas voltaram, fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, ele falou, aí minha mãe já estava lá, minha irmã, minhas sobrinhas, todas para esperar a gente. E ele não tinha compartilhado informação com ninguém? Nada. Aí ele pediu falou assim, amor, como já eram umas 3 horas da tarde, ele falou assim, eu vou descer para comer alguma coisa, aí você fica com seus familiares, daqui a pouco eu volto. Eu falei, tá bom. Aí lá embaixo ele falou com meu pai e com o pai dele, que tinha essa suspeita, né, do Benjamin ter nascido com síndrome de Down. E eu fiquei lá em cima com a minha mãe, com a minha irmã, com as minhas sobrinhas e tal. E fiquei lá conversando com a minha mãe. E aí, naquela conversinha, falando com minha mãe, como é que eu tava e tal, eu escutei uma voz. Foi o segundo momento que o Senhor cuidou de mim também. Escutei nesse ouvido, audível, assim, ele tem Down. Ai, meu pai. Aí eu fiz assim, minha mãe estava desse lado esquerdo, eu fiz assim, não. E continuei conversando com a minha mãe. Aí a minha sobrinha viu que ele tem tinha nascido com o dedinho grudado. Na mesma hora, assim, logo em seguida, ela falou assim, tia, ele nasceu com o dedinho grudado. Ele já estava lá no quarto com vocês? Já estava no quarto comigo. E aí eu falei assim, será que é isso? E eu entendi errado, mas não falei nada. E continuei lá conversando com a minha mãe e tal. E ele já estava no quarto com você, e você observou comigo. E não viu não percebi nada. Nenhuma diferença. No dia seguinte, isso foi num sábado. Mas aí você já guardou aquilo? Guardei aquilo. Parece que eu ouvi... Exatamente, mas não comentei nada com ninguém. Tá. E aí, no dia seguinte, a pediatra, o meu médico foi me ver. Eu já achei aquilo estranho, porque geralmente se a gente tem filho no sábado, eu sei que eles vão só na segunda pra ver a gente, né? Já pra dar alta, né? Exatamente. Aí ele foi me ver, eu achei aquilo estranho, mas não falei nada também, né? Eu falei assim, doutor, você aqui? Ele, eu vim te ver, tal, que ele morava muito perto, ele morava assim, em frente ao hospital. Ele, eu vim te ver, saber como é que você tá. Eu falei assim, tô bem, e o bebê? Tá bem também, tá ótimo. Aí conversamos um pouco, ele saiu, chegou a pediatra.
Aí a pediatra falou assim, mãezinha, eu vim olhar o Benjamin. Eu falei, tá bom, ele tá aqui no berço. E fiquei conversando com a minha mãe. Aí a pediatra Você gosta de assim, conversar, né? Gosto. Tá. Aí a pediatra falou assim, mãezinha, ele tá ótimo, ele tá muito bem, mas eu não posso terminar o meu plantão sem te dizer uma coisa. O seu filho tem características de um bebê sindromático. Aí você... Não escutei mais nada, Flávia. Aí eu só chorava. Porque eu Deus. assim, pensei em 1000 coisas, assim, passou 1000 coisas na minha cabeça. Eu chorei. Ela falou uns 40 minutos. Eu não sei nada. Não ouviu nada do que ela falou? Não sei nada do que ela falou. Minha mãe só falava assim, calma, Lari, calma, Larissa, calma. E eu não escutava mais nada. Quando meu marido chegou, eu falei assim, por que você não me contou? Você já sabia. Ele, amor, eu não queria que você soubesse, não era nem pra você tá sabendo hoje. Eu falei assim, amanhã que ele vai fazer o exame pra gente confirmar, eu só ia te falar isso amanhã, ou então depois quando o resultado do exame saísse, pra você não ficar preocupado, você acabou de fazer uma cirurgia grande. Aí eu falei assim, mas você não me falou nada, nem que ele tinha problema cardíaco, nada. E aí, depois disso, começou a luta na nossa vida. Porque aí tinha um problema cardíaco, tinha uma CIV, e tinha uma CIA. E aí, traduz pra gente, CIV, CIA. Comunicação intratrial. Isso, intrarial, CIA e intraventricular, que é dos ventrílocos. Isso. E aí, o médico já falou que a gente tinha que procurar o cardiologista, para ele fazer um acompanhamento com o cardiologista. E logo em seguida veio a fono para fazer o teste da orelhinha. Ele reprovou o teste da orelhinha nos 2 ouvidos. No dia seguinte, ela foi de novo, que a gente ficou 5 dias na maternidade. Foi de novo. Aí ele reprovou de novo nas 2 orelhinhas. Aí ela pegou, sabe esses sinos de forró? Pegou e fez tum no ouvido dele, que eu de longe assustei. Ele nem se moveu. Ele não escuta. Nem se moveu. Tá. Calma. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito que isso tudo tá acontecendo. Você só chorava? Eu só chorava, porque eu falei assim, até ontem eu tinha tido um bebê perfeito, normal, típico, gordinho, fofinho, e hoje parece que o meu mundo tá desabando. E ele, a saúde dele, normal, assim, tirando esse problema cardíaco, né? Mamando graças a Deus, ele evacuando normalmente, normal. Coisa de bebê. E aí, nós fomos liberados da maternidade e já falou assim, procura um cardiologista, já indicaram pra gente cardiologista, a gente fez lá não sei quantos ecocardiogramas na maternidade. E aí fomos ao cardiologista. Quando a gente chegou lá e falou assim, olha, Larissa, é um buraquinho que ele tem no coração, tem um no músculo e outro a CIA. E assim, a gente vai tomar uma medicação para ele ficar fortinho, para ver se lá no futuro ele vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca ou não. E eu falei, tá. E aí fomos fazer a medicação. E aí, nesse meio tempo, também tínhamos que procurar um otorrino para ver a questão do ouvidinho dele. E nesse meio também período a gente foi ao pediatra, o pediatra falou assim, olha, tem que procurar também já a estimulação para ele, ele tem hipotonia, que ele era um bebê muito molinho, diferente dos outros bebês, muito molinho. Ele tem hipotonia, também tem que procurar estimulação. O que é hipotonia? Hipotonia é como se fosse a parte muscular dele fosse assim mais molinha do que a das outras crianças. Ele não tem flácida. É flácida. Sabe quando a gente fala assim, o bebê nasceu durinho, o pescocinho duro? Durinho, Aí tem bebê que nasce mais molinho, com o pescocinho mais molinho. É tipo isso. Entendi. Só que é em todo o corpo. Em todo o corpo. Generalizado. Na bochecha, em tudo. Assim, pescocinho, isso, a boquinha tudo. fica mais abertinha. A língua fica mais frutuosa, tende a sair. Isso na fisioterapia tudo a gente ajuda a tratar também. É que Sérgia é fisioterapeuta de bebê, né? Então aqui ela tá dominando o assunto. Não, é bom que ela me ajuda, né, Sérgia? Que uma das coisas também que quando me falaram da síndrome de Down, eu fui procurar estudar, sabe? Comprei livro, fui procurar na internet. Depois eu falei assim, não vou mais procurar, sabe? Porque assim, era tanta coisa. Informação E a síndrome de Down é um cromossomo a mais, todo mundo tem 46, a criança nasce com 47. E isso, por conta desse gene, desse material genético a mais, tem um monte de coisa que pode acontecer. Que pode acontecer. E assim, são tantas coisas negativas que eu falei assim, nesse momento, eu não posso saber, ter esse tipo de informação no momento. Porque assim, não estava me ajudando em nada. Pelo contrário, estava me deixando ainda mais nervosa. Claro. E eu não conhecia nada da síndrome de Down. Nada. É um mundo que se abriu na sua frente. É um mundo que se abriu na minha frente. Eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém com síndrome de Down. Ninguém, assim, nenhum familiar, nenhum amigo, nenhum filho de amigo. Nem da sua família, nem da minha Jaziel. família, nem da família do Jaziel. Então, assim, eu nunca esperava. Sim, porque foi uma gravidez tranquila, né?
Não e existe também uma questão de prazos, né? A mãe, ela acabou de ter essa informação. Ela não está psicologicamente preparada para já ver tudo que vai acontecer pela frente. Né? Ela tem que se preparar, se fortalecer, né? Como pessoa, espiritualmente, tudo isso para ela começar a batalha da vida com a criança. Porque realmente, se ela ficar sabendo essas informações nesse momento que ela está mais triste, aquilo ali faz um mal terrível. A pessoa leva mais tempo, né, para se levantar. E um pós-parto, né? É porque a gente tem, acho que, aquele impulso de querer saber tudo para ver se a gente consegue resolver. Deixa eu achar um jeito de ficar mais fácil, exatamente, de melhorar. Exatamente, um pedaço, assim, sei lá, se a gente consegue resolver isso de uma outra forma. E fora a esperança que eu ainda tinha do cariótipo sair, né? Claro. Cariótipo é o exame para saber de não ser negativo, ou de ser negativo, né? Mas, assim, hoje eu entendo, por exemplo, a Graça também falou isso, que o médico sabe que ele tem certeza que ele vê ali todas as características, né? Mas a gente precisa do exame até para ter o laudo, né? Mas é que existem crianças que a característica é tão pequena, mas o bem que não é difícil. Por exemplo, lá no hospital onde eu trabalho, uma médica teve um bebê assim, só que ela tem o olhinho puxado, né? Então, quando o neném nasceu com o olhinho puxado, era da família, e o bebê era Down. Eles levaram meses para descobrir que o neném era Down, porque também não deu nos exames. E a minha família também tem o olhinho puxado. E o Josiel até falou assim, não, doutor, se for pelo olhinho puxado, a família da Larissa toda tem o olhinho puxado. Por isso tem que fazer o cariótipo. Mas ele tem uma prega ele só tinha na mão as outras esquerda, características, que é uma característica. Ele tinha muita característica. A implantação da orelha é um pouquinho mais baixa. Engraçado que não pegou no exame nada disso, né? Nada disso. Nada. Acontece muito. O meu obstetra, ele ficou muito surpreso. É estranho, né? E ele mesmo, ele foi lá no domingo justamente porque ele mesmo não acreditava. Ele mesmo ficou surpreso, porque ele falou assim, como é que eu não vi nada disso? Nenhum padrão, assim, porque nada era diferente. A única coisa que era diferente do Benjamin nos exames era que o exame dele do fêmur dava sempre assim, quase perto do menor padrão. Tipo assim, de tanto a tanto, dele sempre dava mais perto do menor. Mas sempre ainda dentro do padrão. Ele falou assim, ele só vai ser um bebê pequeno, Larissa, assim, no máximo. Aí nasceu um meninão. Exatamente. A única diferença foi essa. Então, assim, aí eu fui estudar, fui saber o que era, e falei assim, gente, o material genético pode provocar eficiência intelectual, atraso na aprendizagem, no desenvolvimento global, faz com que alguns genes estejam hiperexpressivos, aumentando a incidência de doenças como hipotireoidismo, diabetes, leucemia, mal de Alzheimer, pode ter ainda, juntamente com a síndrome de Down, problema associado com aparelho auditivo, cardiopatia, sistema imunológico. Eu falei, não dou conta. Parece que dá uma enxurrada de coisa ruim, negativa. É só né? isso. São todas essas Tipo, informações. não tem esperança. Eu falei assim, eu não tenho ainda, no momento, assim, emocional, estrutura pra lidar com isso. Aí eu parei. Eu falei assim, não vou ler, não quero no momento saber. Você quer saber só no momento de saber o que está acontecendo com ele. E aí a gente foi fazendo tomando a medicação pro coraçãozinho e fomos ao otorrino para ver a questão do ouvidinho. Quando chegou lá, a gente fez de novo esse exame do teste da orelhinha e ele reprovou de novo no teste da orelhinha. E ele já tinha começado a fazer as terapias, já tinha começado a fazer físio, fono e terapia ocupacional. Ele já estava com o quê? Isso. Com 30 dias? Ele já estava com 2 meses. Ele já estava fazendo tudo isso. E, inclusive, também me falaram que eu tinha que procurar também já a escolinha precoce, que ele também começou com 2 meses com a escolinha precoce, que foi, assim, outra porta que o senhor abriu para mim. Porque quando eu não entendi, eu falei assim, o que um bebê de 2 meses vai fazer numa escola precoce? Numa escola. Que eu falei assim, gente, eu não consigo entender. As pessoas me explicavam, mas eu falei assim, gente, mas eu não estou conseguindo compreender. O que ele vai fazer lá? Eu falei assim, vai pegar sua doença, porque não tem imunidade. Sim. Eu falei assim, não é possível. Aí eu liguei. Entrei no site, na internet, busquei e liguei numa escola precoce da Asa Sul. E a pessoa me atendeu e falou assim, olha, mãezinha, a gente não tem vaga, vai começar, isso já estava em julho, ela falou assim, vai começar em agosto uma nova turma, tal, mas no momento não tem vaga. Eu falei assim, mas eu posso ir só para eu ver o que é, para você me explicar o que é? Ela pode. Marquei e fui. Quando eu cheguei lá, tinham tantas crianças com tantos tipos de deficiência. E assim, lá é uma escola muito grande. E eu cheguei e fiquei sentada lá na entrada, assim, na porta com o Benjamin, com o Jaziel, e aquele tanto de... E eu peguei, assim, bem a hora da saída, que tá saindo, assim, todas as crianças, assim, muitas crianças com deficiência, com muitas deficiências, múltiplas deficiências. E eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque, assim, eu vi o meu bebê perfeitinho, sabe, assim, normal, assim, eu não conseguia ver, não conseguia enxergar, por que eu estaria naquele lugar?
falava assim, Senhor, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu queria ir embora. Eu falei assim, Josiel, vamos embora, aproveitar assim que ela ainda não atendeu a gente, vamos embora. Vamos sair aqui de Aí fininho. ele falou assim, não, Larissa, calma, vamos esperar, vamos ver o que tem pra gente A Graça aqui. falou com a gente muito na negação. Nesse período que você estava indo nesse local, você viveu essa negação também? Eu não queria, eu não queria estar ali, eu não queria estar passando pelo que eu estava passando. Eu tinha muito medo, era assim, como você disse, era um mundo novo. Eu tinha medo desse mundo novo, para mim que era muito desconhecido, e eu não queria saber nada desse mundo novo, na verdade. Eu falei assim, não, eu não quero viver o que eu estou vivendo, parecia que eu estava num pesadelo. E continuei ali naquele lugar. Quando ela me recebeu, ela foi com uma salinha comigo, aí não tinha nenhuma criança, ficou só ela, aí tinha assim, só os brinquedos, o material que eles estimulavam lá. E ela contou para mim como é que era, eu comecei a entender o que era. Só que ela falou assim, Larissa, não tem vaga. Mas você mora onde? No momento eu morava em Samambaia, eu falei, Samambaia. Ela falou assim, acho que em Taguatinga vai abrir uma turma só para bebês. Vou ligar para a Fabiola. E ligou na mesma hora, na minha frente para ela. E a Fabiola falou assim, sim, a gente vai abrir turma e tal, mas ainda também não tem vaga. E uma outra mãe, que eu já tinha também entrado em contato, falou também que tinha uma precoce em Samambaia, também falou que ia ver para mim. Então, no momento, eu não tinha vaga em nenhuma. E nessa DASA Sul, inclusive, ainda tinha fila de espera. Só que ela falou assim, a DASA Sul falou para mim, se chegar em julho, na última semana de julho, e a Fabiola de Taguatinga não tiver te ligado, você me liga que eu vou ficar com o Benjamin. Eu acho que ela viu a minha angústia ali de não entender nada, sabe? Falou assim, eu vou ficar com o Benjamin. Eu falei, tá bom. E fui embora. E aí passou o tempo, a Fabiola acabou me ligando, que era no C7, onde a Aninha dava aula, falando para mim que tinha vaga, que eu podia levar a documentação do Benjamin e tal. E levei. No dia que eu levei, a menina dessa Sul me ligou. Larissa, a Fabiola te ligou, que se ela não tiver te ligado, você pode vir aqui que eu vou pegar o Benjamin, pode trazer a documentação do Benjamin. Eu falei assim, eu tô aqui na escola agora, fazendo a inscrição dele. Ai, que ótimo e tal. Daqui a pouco, a mãe de Samambaia me liga e fala assim, Larissa, consegui uma vaga para o Benjamin aqui. Eu falei assim, meu Deus, o senhor já começou a abrir as portas. Eu falei assim, eu não tinha vaga em lugar nenhum. Agora eu já tenho 3 escolas que tem vaga para o meu filho. E aquilo ali já foi assim, acalmando meu coração. Eu falei assim, eu acho que vai dar certo. E aí, quando a gente voltou no otorrino, que o Benjamin reprovou no teste da orelhinha, ela falou assim, a gente vai fazer um exame mais específico, um pouco mais profundo. Ele tem que estar dormindo, chama o Bera. Ele tem que estar dormindo, ele não vai depender dele para nada, vai ser a máquina que vai analisar tudo para saber se ele escuta ou não. Eu falei, tá bom. Benjamin dormiu, custou um pouquinho, mas ele acabou dormindo, fez o exame. E o exame sai na hora, o resultado. Aí, quando saiu o resultado do exame, ela falou assim, é melhor você levar esse exame o mais rápido possível para a médica olhar. Eu falei assim, não, já tenho consulta aqui agora com ela, já vou levar para ela. Ah, tá, então leva mesmo. Aí eu levei. Quando eu levei o exame para a doutora, é uma doutora assim, que ela é muito... Ela assim, se emocionou, teve muita empatia comigo. Quando ela olhou o exame, o olho dela encheu d'água. Ela falou assim, mãezinha, pelo exame, seu filho é surdo. Totalmente surdo dos 2 ouvidos. Nossa, ali foi meu segundo baque. Eu falava assim, não, mas não é possível, assim, eu vejo que ele escuta. Que ele responde a algum estímulo, né? Ela falou assim, não, mas pelo exame, ele é completamente surdo dos 2 ouvidos. Aí ela já queria encaminhar a gente para um outro médico, o doutor Faiez, que é um médico muito importante aqui em Brasília, que é especialista mesmo nessa questão, e já queria até colocar o implante coclear nele. Você tem que ser antes de 1 ano, porque é melhor, tal. Aí meu marido falou assim, não, doutora, calma, espera. Assim, eu não vou acreditar no primeiro exame. Eu falei assim, eu vou fazer um outro exame numa outra clínica para ver se é isso mesmo. Eu falei assim, espera um pouco, né? Eu acho que ele... Tipo, calma, deixa eu absorver. Exatamente. Seu marido é bem calmo, né? Bem centrado, bem tranquilo. Não, mas nesse momento focado, ele foi. Né? Bem focado. Eu acho assim que Outra coisa acho que é isso que o senhor fala assim, né? Que o senhor dá assim pro pai, dá o pai e a mãe, né? Pra fala assim, não, um vai me escutar. Segura o outro. Um segura o outro, exatamente. Que eu comecei a chorar, claro. Chorei. Óbvio. E ele falou assim, não, calma. E aí ele falou assim, a gente vai fazer um exame em outro lugar, a gente não vai pegar assim, nosso filho e fazer uma cirurgia dessa nele. Tão radical, profundo, exatamente, com o primeiro diagnóstico, de uma primeira clínica. Aí eu falei, tá bom. E eu falei assim, também a gente tem que cuidar primeiro do coração, né? Tem que ser uma coisa de cada vez, porque não tem como fazer tudo de uma vez. Ele falou assim, pois é, não, vamos ter calma. Eu falei, tá bom. Aí fomos para casa, aí eu orei, chorei muito na presença do Senhor. Eu falei assim, eu aceito meu filho do jeito que o Senhor me deu. Que eu sei que ele é um presente, eu sei que ele é herança, eu sei que o Senhor trouxe ele
para eu cuidar dele, mas Jesus, eu pedi para ele assim, me ajuda, porque assim, sozinho eu não vou dar conta. E assim, agora eu vou ter que ainda aprender Libras, língua de sinais, para eu poder ensinar o meu filho, assim, vai ser tudo tão mais difícil. Eu trabalho, meu marido trabalha, a gente ainda tem a Natália. Eu falei assim, eu não sei como é que vai ser. Eu chorei muito ali na presença de Deus. Eu falei assim, Deus, se eu puder pedir uma coisa, eu queria pedir a cura do meu filho da surdez. Eu falei assim, acho que vai ajudar, vai facilitar. E eu orava ali pedindo ao Senhor, chorando. Assim, às vezes eu não sabia nem o que eu estava falando ali na presença de Deus. Mas o Espírito Santo sabe, é ele quem leva para Deus, né? E fui chorando ali. E aí passou o dia, a gente marcou de novo o exame. E aí, nesse dia, ele não dormiu de jeito nenhum. E a gente colocou assim, bem num horário que era para ele dormir. E ele não dormiu de jeito nenhum, foi à noite. Eu falei assim, não era para ser hoje o exame. Aí fomos embora. E aí a gente já foi no cardiologista de novo. Todos os meses a gente ia. O cardiologista falou assim, não dá mais para esperar. O Benjamin já tinha 4 meses. Ele falou assim, o problema dele cardíaco já vai afetar o pulmão. E então a gente vai ter 2 problemas. A gente precisa fazer a cirurgia cardíaca nele. Tá bom. Aí a gente foi no Dr. Nestor, ele explicou pra gente todos os riscos da cirurgia. Tudo. De fazer e de não fazer, né? E aí a gente marcou a cirurgia e fomos fazer os exames pré-operatórios. Quando a gente fez o exame pré-operatório, o Benjamin broncoaspirou no Sabin. E a gente foi com ele pra UTI, fiquei com ele 10 dias na UTI. Meu Deus. E aí foi um tempo difícil também. Só um pouquinho. Que exame que você foi fazer? De sangue. Ele broncoaspirou? Broncoaspirou. Por quê? A técnica pediu assim, como ele não estavam conseguindo pegar a veia dele, ela falou assim, mãe, pra ele se acalmar, dá um pouquinho de peito. Tá. Aí eu dei o peito pra ele e logo em seguida eles deitaram ele de novo. Entendi. Aí ele broncoaspirou. Meu pai do céu. E aí a gente ficamos com ele 10 dias internados na UTI. Aí o médico falou assim, não tem como a gente já fazer uma cirurgia cardíaca do tamanho que é a do Benjamin, da complexidade que é, com ele com pneumonia. A gente vai ter que esperar agora ele se recuperar para poder fazer. E aí a gente ficou 1 mês aguardando ele recuperar completamente. E quando ele tinha 5 meses, a gente foi fazer a cirurgia. E foi uma cirurgia complexa, extracorpórea, tudo. Foi um dia assim, dos mais difíceis assim, pra gente. E eu tive uma outra experiência com o senhor nesse dia. Eu fiquei internada com ele no dia seguinte. Levei ele para o centro cirúrgico até a porta e fui para casa. E aí o médico falou assim, eu vou te ligar. Assim que começar a cirurgia, a gente liga para dizer para você que começou a cirurgia. Eu falei, tá bom. Fui para casa, meus pais estavam comigo e eu fui para o banheiro orar. E eu falava, Senhor, desculpa. Que dê tudo certo, que o Senhor esteja ali com meu filho. E orando ali, pedia para Deus me dizer que ia dar tudo certo, né? Que eu podia ficar tranquila, que Ele podia acalmar o meu coração. E na mesma hora que eu estava orando ali, pedindo isso para o Senhor, eu recebi uma mensagem no celular. O celular apitou. Eu falei assim, não vou olhar, porque eu estou orando, né? Aí eu falei assim, mas pode ser o médico dizendo que começou a cirurgia. E aí eu fui olhar o celular. E era uma mensagem de uma amiga querida da igreja metodista. E ela falou assim, o mesmo Jesus que um dia esteve na mesa de cirurgia junto com a minha filha é o mesmo Jesus que está com o Benjamin. Oh, meu pai. Aí eu falei, Jesus, obrigado. Porque o Senhor é um Deus que responde. Amém. É um Deus, como eu falei, de perto, não é um Deus de longe. Glória a Deus. E ali meu coração se acalmou. Isso era 10 horas da manhã, o Benjamin, a cirurgia dele terminou umas 2 da tarde. E quando a gente voltou, que eu voltei para a UTI com ele, que ele foi para a UTI, que ele chega lá cheio daqueles... O médico já tinha me preparado para isso. Cheio de aparelho, cheio de fio. Ai, não tem coração de mãe que aguenta, não. Não, aí eu chorei, mas agradeci ao Senhor por ele, porque ele voltou. E a fisioterapeuta até falou assim, Larissa, a gente achava que ele ia voltar ainda com o peitinho aberto, porque como a pressão pulmonar dele estava muito alta, a gente achou que se fechasse podia aumentar a pressão. Então, a gente achou que ele ia vir com o peitinho aberto. Mas quando costurou o coraçãozinho, que colocou lá no lugar de volta, que o sangue voltou, ele voltou tudo normal. Glória a Deus. Então, veio fechadinho e tal. A expectativa é que ele ficasse de 10 a 15 dias na UTI. Ele ficou 5 dias. Louvado. Só na UTI. Foi aquela recuperação. Se recuperou muito bem. Muito rápido. Isso ele já estava com quase 6 meses, com 5 meses, e ele nem sentava, para você ver assim. Tanto que ele era molinho, ele não segurava o pescoço, não sentava. E depois da cirurgia, no dia, né, que ele saiu esses 5 dias da UTI, que a doutora foi olhar ele, a cardiologista, ele já estava sentadinho, segurando. Eu falo assim, o que é o coração, né?
no nosso organismo, né? A diferença que faz. Ele é um bebê antes e um bebê depois da cirurgia cardíaca. E depois da cirurgia, a gente continuou fazendo todos os tratamentos com ele e tal, e fomos fazer de novo o exame do Vitinho. E quando a gente fez o exame, o médico falou assim, eu falei pra vocês que sai na hora, né? A gente fez outra clínica, ele pegou e falou assim, eu não vou entregar pra você o exame agora. Eu falei assim, eu só quero saber uma coisa. Ele escuta? Aí ele falou assim, escuta. Meu Deus do Aí eu falei, céu. era só o que eu precisava saber. Virei as costas e segui a minha vida. Confiei naquilo. Glória a Deus, Senhor, não acredito. Pra quem saiu de um diagnóstico. Meu Deus surdez do céu. total. Porque ele vinha fazendo esses exames, Não, né? o médico tinha o falado, exame da orelhinha. absurdo. Desde que nasce, ele vem fazendo esses exames. Sim. Quantos exames ao todo ele fez e deu negativo? Ah, ele fez muitos exames. Não, Gi, ela falou que ela fez esse beta e deu Foi o surdez beta. absurda. É o Foi. beta, Todos não os é? exames, foram vários Bera. exames. E esse Bera Isso. foi Bera. um definitivo que deu que não escutava e você foi procurar ele em outro Isso. lugar. Né? Que aí a Ela pediu médica uma já queria segunda- fazer o implante coclear. Aí eu falei assim, aí meu marido falou assim, não, vamos fazer um outro exame. Aí a gente tentou de novo, só que o Benjamin não dormiu, então não tem como fazer. E aí a gente foi fazer a cirurgia cardíaca, passou... Foi cuidar do que era foi urgente cuidar ali, do que era tinha que urgente. resolver. Exatamente. Quando a gente fez dessa vez, ele pegou e falou assim, escuta. Eu falei, então é só o que eu precisava saber. Eu falei, não precisa saber mais nada. E seguir a vida. Larissa, que intimidade que você tem com o Senhor, que experiência incrível que você viveu com o Senhor, mulher. Eu falo assim que o Benjamin veio justamente para isso, para me aproximar de Deus, para eu buscar mais o Senhor, para eu confiar Que no fé Senhor é e essa, para me mulher? mostrar que Deus está perto. Glória a Deus, E aí o gente. Benjamin fez a cirurgia, se recuperou e de lá pra cá... É só evoluindo, só bênção, só crescendo cada dia mais e só vitória assim, na vida dele. Depois disso, né, que aconteceu Do Bera, do Bera, de tudo, aí a gente esqueceu, a gente até falou com a pediatra, falou assim, doutora, foi assim que aconteceu do Bera? Ela falou assim, não, então já que ele escuta, vamos, Tá bom, beleza. isso mesmo, deixa, vamos seguir em frente. E aí, o que aconteceu depois do Benjamin, de tudo isso? Eu tinha que voltar a trabalhar. Passei tudo isso na minha licença maternidade. Eu fiquei 6 meses, mais 1 mês de férias, e eu tive que voltar a trabalhar. E o meu trabalho, eu trabalhava de segunda a sexta, ainda tinha que trabalhar, às vezes, final de semana, fazia plantão, feriado também, eu sempre trabalhava, um feriado sim, outro não, tinha que escolher Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa. E eu falei assim, como que vai ser agora com o Benjamin, com todas essas terapias? E falei, e pedi a Deus assim, falei assim, Deus, eu preciso de uma solução, porque vai ser muito difícil, vai ser uma correria insana. E o Jaziel também trabalhava. Só que o do Jaziel a bênção foi antes da minha, porque ele ficou 50 dias de licença paternidade, que ele tirou 30 dias de férias e 20 de licença paternidade. E ele ia voltar a trabalhar. E com tudo do Benjamin, tá? Ele não queria me deixar sozinha também com as crianças. E o trabalho dele é por escala. Ele trabalhava um dia e folgava 2 dias. Só que as terapias do Benjamin são durante o dia. Ainda tem a Natália na escola. A gente, como é que a gente vai fazer isso? No trabalho dele, tem também o revezamento à noite. Trabalhar também no horário noturno. Ninguém falou para vocês da lei? Sim, falou. Ah, tá. Trabalho noturno. Só que esse trabalho noturno só pode ficar 6 meses. E aí tem que há um rodízio, né? Você não pode ficar assim, só pode 6 meses, nos outros 6 meses você não pode trabalhar. Tem que dar espaço para outras pessoas trabalharem. Isso é a portaria interna do trabalho dele. Ele trabalha com o quê? Ele é policial judicial do TRF. E aí o que a gente pensou em fazer? Eu falei assim, amor, tem a questão por conta do Benjamin, da lei, né, do horário especial. Ele pensou, acho que eu vou pedir para trabalhar à noite, para ficar durante o dia por conta do Benjamin. E você iria que eu trabalhava no turno do exatamente, dia e ele à noite. Também para fazer o revezamento. Só que a portaria impedia ele de fazer isso, de ficar o ano inteiro trabalhando no horário noturno, também de escala, 1 noite sim e 2 não. E ele foi falar com o presidente Mentira, ele primeiro pediu administrativamente para esse horário noturno por conta da lei. E aí ele viu que iam negar para ele esse horário. É porque ele faz ficar. mal para a saúde, é a questão mesmo da saúde do trabalhador e tal, né? Ele não pode ficar... Mesmo que ele não trabalhe todos os dias, que é de mas mesmo escala, assim, mas tinha, né, essa questão do rodízio. E eles iam negar. E aí ele resolveu falar com o presidente do tribunal sobre toda a situação.
E aí o presidente escutou ele, conseguiu uma reunião com o presidente e tal, e o presidente escutou ele e a partir... falou que ia resolver a situação. Ele falou assim, ainda pediu para ele assim, que já ia ter que voltar a trabalhar, tinha que ser uma solução rápida ainda, porque ele ia voltar a trabalhar. E a presidente escutou, e a partir desse dia que ele conversou com o presidente do tribunal, mudaram a portaria. Meu Deus. Porque ele tinha um direito a horário especial, mas mudaram a portaria para quem... A portaria não falava de casos de exceções. Então, criou-se uma exceção para pais que têm filhos especiais. Glória então, a Deus. inclusive um colega dele que também tinha um filho com síndrome de Down, até mais velho que o Ben, foi beneficiado. Se beneficiou. Foi. Gotas da graça, né, Larissa? E eu, quando ele foi falar com o presidente, eu fiquei em casa orando e tal, e graças a Deus, Deus abriu essa porta, mudou a portaria. Nossa. Também a nosso favor. E no meu trabalho, no dia que eu tinha que voltar a trabalhar, o Benjamin estava internado também com bronquiolite. A gente estava no hospital internado, e era o dia que eu tinha que voltar a trabalhar. E no mesmo dia, saiu a portaria com a minha publicação, com a minha movimentação para outro órgão, que aí eu ia trabalhar só de segunda a sexta-feira. Não ia trabalhar nos finais de semana e nem nos feriados. Nossa, então, assim, Deus Senhor. abriu todas as portas para a gente. Assim, fez com que a nossa vida toda fosse ajustada para melhor atender o Benjamin, porque a gente também pudesse... as nossas necessidades, justamente. Eu falei Deus assim, mudou uma portaria. em favor do meu marido. O seu marido mudou o seu local de trabalho. Justamente publicou uma portaria também. Isso mostra quanto o amor de Deus foi imenso através do Benjamin, né? Nos mínimos detalhes. E aí o Benjamin foi crescendo, está evoluindo, graças a Deus. Ele está com quantos anos agora? Está com 3 anos. Você falou no início, mais 3 anos. Isso, assim, eu oro assim, a Deus e falo assim, Deus, a minha oração que o Benjamin... E o que está acontecendo, eu falo assim, que ele surpreenda a medicina. Amém. Que ele surpreenda a sociedade, que ele surpreenda a escola, onde ele estiver, com a tua glória. Amém. Né? Para o teu louvor. Porque, eu falo assim, hoje em dia, inclusive quando a gente chegou na escolinha dele, que a gente agora está no C4, na precoce, a professora falou assim, nossa, Larissa, é surpreendente, tanto que o Benjamin fala hoje com 3 anos. Né? Se ele fala, né? Ele fala. Com 3 anos, assim, que é muito difícil, com toda a experiência que eu tenho, assim, as crianças que eu cuido aqui com Down, com a idade dele, não fala como ele fala, né? Aí quando ela falou essa palavra surpreendente, aí o Senhor me lembrou. Isso. Eu falo assim, é o Senhor. É isso. E a questão ele da se audição, expressa. como é que ficou? A Ele gente ouve bem? Ouve bem. Ele, assim, ouve tão bem que ele fala super bem. Fala muito, ele canta. Ele é super alegre, ele é uma criança alegre, sorridente, feliz, bonita. Exatamente. E assim, dizem que uma característica, né, da criança com síndrome de Down é que ela é extremamente amorosa. Né? Confirma isso pra gente. Não, o Benjamin é só amor, né? É só amor. Mas assim, eles falam que é como uma criança assim comum. Se você der amor, ele vai ser muito amoroso. Mas ao mesmo tempo, se você não der amor, ele não vai ser. Né? Mas assim, eu acho assim que eles transbordam, tudo deles assim é hiper, né? Se você der amor, se você der um pouco de amor, ele vai ser muito amor. Ele vai ser muito amor. E o Ben é uma criança assim. E a Natália é assim tão fundamental na vida dele, tão fundamental. Eu acho assim que ele fala muito por conta dela, que ela fala muito também, ela é bem tagarela. E assim, eles dois assim são um carinho um com o outro. Ela cuida dele, tem amor. E é tão engraçado que às vezes a gente fala assim que o Ben é especial, que o Ben tem isso, ela fala assim. Aí teve um dia assim que eu percebi assim que ela não percebe diferença no Benjamin das outras crianças. Sim. Ela comentou alguma coisa, ela falou assim, não, mas isso é normal, o Benjamin é uma criança assim, toda criança faz isso. Sabe? Isso é assim, coisa de criança, exatamente. mãe. Fala assim, ela não percebe. Ela recebeu bem ele. Recebeu bem ele. Foi muito amorosa com ele, mas assim, eu sinto assim que ela também sentiu muito esse período que a gente viveu, que foi um período assim muito intenso, o ano de 2018 pra gente, foi um período muito intenso. Eu acho também que ela sentiu muito. Até uma coisa assim que eu hoje falo assim, né, que a gente tem que olhar para a criança especial, sim, claro, com toda certeza. Tem que olhar, amar, ver tudo que for possível para você fazer para que essa criança tenha a melhor qualidade de vida, mas também tem que olhar o pai, tem que olhar também a mãe e tem que olhar também o irmão. Se essa criança tiver um irmão, porque geralmente fica tudo assim muito. É a tendência da gente, né? É super cuidar, né? Esse cuidado excessivo com a criança que tem alguma necessidade especial e acaba se esquecendo do outro filho. Lá na UTI a gente chega a mandar a mãezinha ir para casa.
Porque elas têm Ai, 2, mas 3 é outros difícil, filhos né? e o filho está na UTI e elas esquecem que tem outro. Que tem outro. E a gente chega a falar, não, mãe, vai em casa um pouquinho, fica com seus outros filhos, dá atenção. E tem hora que elas olham assim e falam, ai, né, acho que eu vou. Mas vão com aquele medo. E nem todas vão, né? Que eu imagino. Se eu deixar um filho na UTI, realmente não é fácil para ninguém. Não é fácil, assim. E E como é que vocês lidaram com isso, Lari? Como é que você fez para lidar com tudo isso? eu fiz muito igual as mães que a Sérgio tá falando. eu não tinha, assim, coragem de deixar ele sozinho. Imagino, meu porque Deus, era um socorro. bebezuco. E, assim, eu não tinha coragem de deixar. Então, eu ficava lá na UTI com ele dia e noite. Dia e noite. E a Nath ficava com o meu esposo e com os avós dela, né? Os pais do meu esposo. Graças a Deus, assim, ela sempre gostou muito dos avós. E você teve esse suporte familiar, né? Tive muito forte o suporte que eu tive. Então, assim, ela sentia falta, mas, assim, ela tava todo mundo ali ao redor dela, tentando fazer com que ela não sentisse tudo. Mas eu fiquei com ele na UTI, porque, assim, eu não tinha coragem de deixar ele lá. Eu morri de medo de acontecer alguma coisa e de eu não estar lá, sabe? De Como se deixar você ele lá né? fosse fazer mudar assim, alguma coisa. mudar o curso da história. né? Exatamente, assim, lá eu chorava só, porque segundo ia pegar uma veia dele que eu não podia ficar perto. Sim. Aí eu ficava lá fora. Mas tava lá, angustiada, corujando pedindo- ovo, né? Exatamente. Larissa, me fala uma coisa, vamos voltar um pouquinho. E aí você esperou sair esse exame que ia confirmar se era síndrome de Down ou não, o nome do exame? Cariótipo. Cariótipo. Aí quando saiu o exame, que veio a resposta para vocês, e você e o pai, como é que vocês reagiram? Tiveram algum acompanhamento? Houve algum acordo entre vocês? E aí, o que aconteceu? Aí a gente, quando ele recebeu o exame, ele foi na casa do pai dele, a gente tava esperando ansioso, toda hora olhando, dando F5 para ver se saiu o resultado, né? E a gente tinha orado muito, falado com Deus. E quando saiu o resultado, ele veio da casa dos pais dele e falou assim, ai, amor... Quando ele chegou, ele falou assim, ai, amor, o Ben realmente tem síndrome de Down. Foi confirmado, Foi confirmado, né? Pelo diagnóstico. pelo exame, Pelo né? exame. Aí, naquele momento, a gente se abraçou. Eu lembro, assim, que a gente se abraçou lá na sala. E eu chorei. Ele me abraçou e falou assim, agora a gente vai lutar juntos. Foi uma outra coisa, assim, que o Ben veio também, eu e o Jaziel, a gente já era muito unido. E ele nos uniu mais ainda. Ele foi, assim... Fez toda a diferença a parceria dele, sabe? Toda a diferença o companheirismo dele. Hoje eu vejo muitas mães, acompanho, assim, tenho amigas assim, com outras crianças que têm síndrome de Down. Muitas delas são sozinhas, lutam sozinhas, carregam tudo sozinha. E eu, assim, graças a Deus, tive assim, o Jaziel para estar ao meu lado. Em tudo, para ser o meu suporte, para chorar junto comigo, para me abraçar, para dizer, não, vai ficar tudo bem. A gente vai dar conta, e de correr atrás das coisas, e de fazer, e de me acalmar, e de pensar mais em mim, muitas vezes. Ele também é um homem de fé, assim, igual você? Ele é bem de oração? Ou é você que tem mais esse lado mais... Assim, eu demonstro mais. Porque a gente, né, mulher, é mais expressiva. Eu demonstro mais mais, mas emotiva, ele também. ele também. É de fé também. Mas eu demonstro assim mais, eu oro mesmo, me falo com o Senhor e choro. E o Ben Se rasga, né? E o Ben é bem agarradão com o pai também? Muito, tudo é papai, tudo. Ainda mais que ele fica assim muito tempo com o Jaziel, principalmente agora, assim, tudo é o paizão dele. Graças a Deus. Você sabe que hoje, né, com toda a tecnologia que a gente tem, com a questão do tanto que eles ganham, tem ganhos diários, né, crianças que têm esse tipo de síndrome e tal, todo dia é uma luta e realmente é uma vitória. Todos os dias você vê algo diferente na criança. Porque trabalhar com criança, gente, no meu caso, é uma coisa assim, é maravilhoso, do que trabalhar com adulto e com idoso. Porque adulto e idoso você quase não vê diferença. É muito difícil eles ganharem alguma coisa. A criança ganha todo dia. E aquilo enche a gente como profissional, porque você vê que o seu trabalho está dando resultado, está dando fruto. Há pouco tempo atrás eu vi uma reportagem que mostra uma menina com Down, que ela é modelo profissional, já de passarelas americanas, coisa assim, chiquérrima. A menina é linda. Linda, linda, linda. Um corpo escultural. A menina é perfeita, um rosto. Gente, o nariz da menina é um negócio de outro mundo, parece uma seta apontando pra frente. Negócio lindíssimo, né? Assim, então a gente percebe que hoje em dia uma criança com Down, uma pessoa com síndrome de Down, ela pode alcançar qualquer profissão. Eu diria, né? Qualquer profissão. O que você imagina para o seu filho no futuro? Perfeito, Sérgia. Perfeito. É bom demais, é bom demais. Eu imagino tudo. Eu falo assim, que ele pode ser o que ele quiser ser e o que o Senhor preparou para ele ser.
que eu sei que Deus tem um propósito na vida dele, assim como o Senhor tem um propósito para minha vida, para a Natália, para o Jaziel. Eu sei que o Senhor vai cumprir esse propósito na vida do Benjamim. Então eu falo assim, meu filho, você pode todas as coisas, porque aquilo que o Senhor preparou para você, você vai ser. Sim. Que o Senhor vai estar com você, vai te abençoar, e eu, em nome de Jesus, vou conseguir te ajudar, te preparar para você ser quem você quiser ser. Você percebe que não tem diferença para mim, para você, para os nossos filhos? Não é a mesma coisa que a gente diz para os nossos? Não há diferença. Eu não vejo, justamente eu não vejo isso. E hoje em dia, até para as pessoas com que têm síndrome de Down, eu vejo assim, antigamente não, antigamente as pessoas escondiam um pouco as pessoas. A gente não via na rua quase, né, pessoa com síndrome de Down. Hoje a gente vê na rua, a gente vê trabalhando, a gente vê assim que a estimulação para eles desde pequeno, igual o Benjamin com 2 meses, faz toda a diferença. A alimentação faz toda a diferença. Por exemplo, o Benjamin, eu estudando também sobre a síndrome de Down, assim, ele não come açúcar, porque açúcar para ele é um veneno. Para todo mundo. Para todo mundo. Não, ele... deixa a dica pro povo. Vamos tirar açúcar do nosso cardápio. Eu já tirei do meu. Porque assim, para ele é degenerativo. Sim. O açúcar. Não faz bem mesmo. Assim, ele tem 4 anos, vai fazer 4 anos até hoje, graças a Deus, ele não come açúcar. Nada açúcar. Eu falo assim, a besteira que o Benjamin come, que ele é apaixonado, é pão francês. Ele almoça de sobremesa, ele quer um pedaço de pão. Também, né? E pão assim, sem nada, sem manteiga, sem nada. Pão seco, pão francês é a sobremesa que ele gosta. E ele, assim, outros tipos de alimento também que faz mal para ele, eu evito, não dou, por exemplo, mandioca é uma coisa que faz mal para ele. Assim, que se ele tiver a tendência a ter o hipotiroidismo, é uma coisa que dá o start. Repolho, a mesma coisa. Então, assim, a comida dele, ele come muita verdura, ele come feijão, ele não come arroz todos os dias, porque arroz é rico em selênio, ele absorve muito selênio. Então, assim, é importante também a gente conhecer um pouco o nosso filho, conhecer um pouco essa diferença, porque, assim, eles não são iguais. Ninguém é igual. E eles têm uma saúde completamente diferente da saúde de uma criança típica. Então, isso a gente tem que entender. Nem você é igual, né, amiga? Não. Vamos combinar, que não tá difícil. Olha que eu lido com mães que têm crianças assim. Nunca vi uma mãe falar assim, que estuda a alimentação da criança. Exatamente o que eu ia falar. Você foi atrás de saber a questão da alimentação, né? Isso. Tem um especialista em síndrome de Down que chama Dr. Zan. Eu comprei um livro dele, assisto as lives, assisto tudo que ele fala e ele cuida muito dessa questão, dessa parte alimentar. Por exemplo, assim, o zinco, eu sempre estou dando zinco para ele, dou alimentos que são ricos em zinco para o Benjamin, ele come muito aquele grão de bico, castanhas, justamente para fortalecer a imunidade dele, para ele ficar realmente forte. O leite, eu amamentei ele até 1 ano e 1 mês, aí depois o meu leite secou porque ele ficou muitos dias internado e eu não podia amamentar até por conta do coraçãozinho para não ficar cansado. Então eu tirava o leite para dar para ele no hospital, mas por conta disso não teve assim, a estimulação, né? Então meu leite secou. E eu comecei a dar leite para ele em pó, né? Que a médica determinou. Só que ele ficou tendo recorrentes pneumonias. E assim, aí a gente não entendia porque quando eu cortei o leite acabou. Aí comecei a dar só leite vegetal. Ele come hoje em dia mais verduras, cereais e frutas. É o que ele come, a alimentação dele. Eu dou mais água do que suco. Suco sem açúcar também. Então assim, o feijão, por exemplo, eu deixo 12 horas de molho, porque faz diferença para ele, o arroz. Então, eu já tenho, assim, todo um esquema para a alimentação dele mesmo. Para fortalecer ele. Coisa linda. Bem dedicada, né? Mas, assim, ele precisa disso, E dá tempo, Larissa. Você trabalha pra caramba. Trabalho e faço. E eu que faço a comida dele. Por exemplo, assim, a questão até das panelas. Eu tenho um grupo de mães que a gente conversa sobre tudo e cada uma vai dando uma dica para as outras. Eles também absorvem alumínio com muita facilidade. Aí dá irritabilidade, dá algumas características assim neles que depois para tirar é mais complicado. Então assim, panela de alumínio, coisa de alumínio, ele não come. A panela de inox ou de cerâmica. Então a gente faz comida só nesses tipos de panela por conta dele. Então todo esse cuidado a gente tem para que ele fique fortinho, para que ele não adoeça, para que não fique na UTI, que é uma coisa que eu falo assim, que eu aprendi muito no hospital. Quando eu saía do hospital, eu olhava assim para o mundo, porque a UTI está completamente fechada, não tem uma janela, não tem nada. E eu olhava assim para fora e falava assim, nossa, o mundo aqui fora está acontecendo. E eu dentro do hospital. Então, assim, todos os dias quando eu acordava, que eu no meu trabalho, depois que o Benjamin já tinha passado por tudo isso, eu falava, Deus, obrigado. Que eu acordei hoje na minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, e não acordei hoje num hospital, numa UTI. Todos os dias.
Eu amo tanto aquele lugar, acho tão ruim. Mas para quem tá lá com uma pessoa. Mas você está trabalhando, você chega está a me emoção, gente, abençoando as pessoas lá. É você outra- está eu trabalhando, sei, é outro é nível, outra né? coisa. Quem está ali Mas com é- um paciente realmente bem difícil. É É muito difícil difícil. demais, Eu sei, eu já nossa. passei bastante tempo na UTI também, não com meus filhos, mas com meu pai, minha mãe. Então, assim, foi bem difícil para mim também. Morei Eu quero dizer assim praticamente que na os UTI. profissionais da UTI, fisioterapeuta, os enfermeiros, os técnicos, são pessoas muito de Deus. Muito. Quando o Benjamin fez a cirurgia cardíaca, ele veio, acho que a Sérgia pode falar por quê, eu não sei. Ele veio com tipo um durex, um negócio assim colado, todo no cabelinho dele assim, daqui assim para cá. Eu não sei por que eles colocaram isso, mas com certeza tem algum procedimento padrão lá. E quando ele chegou, eu falei assim, meu Deus, quando eu for tirar isso do cabelinho dele, como é que eu vou fazer, né, para tirar quando for dar o banhozinho? Ele tinha assim pouquinho cabelo, mas tinha uns cabelinhos. Aí a enfermeira, ele era o único bebê ali no momento, ela pegou um tubo desses de, tipo hipoglose, mas não é hipoglose, é um negócio assim, bem mais oleosozinho que a hipoglose, mas tipo uma hipoglose. E colocou o Benjamin assim no colo dela. Oh, e meu foi, Deus, ela que gastou o lindo. tubo inteiro. Pra ir Passando soltando, que devagarzinho. carinho, Isso, hein? ela ficou 1h20 com ele, tirando. E ele sem reclamar, ela bem devagarzinho. Era UTI particular? Tem, doxeta. Uhum. Tá. Então é por isso que tava com isso na cabeça. 1h20 tirando isso. Eu falei assim, gente, que cuidado, né? Assim, que eu falei assim, meu Deus do céu, em casa, como é que eu ia fazer 1h20? E não sei se eu teria esse cuidado. Se você teria conseguido. Eu acho que era não tenho certeza absoluta, mas do pouco que eu conheço, é uma monitorização que eles fazem cerebral. Eles põem aquela fita e vem um eletrodozinho que cola naquela fita, que durante a cirurgia o médico avalia todo o ritmo cerebral dele, igual tá avaliando o ritmo cardíaco dele, tá olhando toda a movimentação neurológica dele ali, porque qualquer alteração ele precisa saber, ele precisa parar ou fazer algum outro tipo de intervenção. Depois tira os eletrodos e fica essa fitinha, porque precisa ser tirada depois. Ela ficou assim, esse cuidado, 1h20 tirando. Mas isso aí só o hospital top que tem, nem até os particulares menos top não tem. Você tá fazendo propaganda já pro hospital, né? Lari, mas assim, eu tô encantada, já chorei aqui, já nos derramamos aqui junto com você. E de ver o cuidado do Senhor com você. Eu acho que o momento mais difícil, né, da vida de uma mãe é ter um diagnóstico, ainda mais que você não se preparou durante a gestação. E eu acho que isso foi um cuidado, inclusive, do Senhor. Sim. De não ter me contado Pra você não durante ter a esse gestação. sofrimento prévio, né? Que o Senhor me conhece, eu sou uma pessoa ansiosa. Claro. O Senhor me conhece. Eu falei assim, eu acho que até isso, de descobrir só no parto, foi cuidado do Senhor para mim. E depois do Senhor também não ter esperado ninguém, foi o primeiro a me contar. Né? Sim, eu queria perguntar isso para você, que você falou. Ele falou no meu ouvido, já foi um cuidado. Então, ele tá cuidando de você o tempo todo. Que testemunho lindo. Você quer deixar mais alguma coisa? Nós estamos com 1 hora de programa. A gente ficaria aqui a noite toda ouvindo você. Eu acho que a gente vai querer conversar de novo com você. Não, vai ser um prazer. Mas o que a gente... quero deixar. Por favor. Quero deixar um versículo e uma música também, que nos meus momentos mais difíceis, eu consegui consolo, consegui conforto louvando ao Senhor. Eu fazia isso de madrugada quando o Benjamin estava dormindo e ele dormia até numa posição assim estranha, colocava assim todo o pescoço, ele ficava com um S, a coluna dele, por conta do problema cardíaco, que ele não conseguia respirar direito. Então ele buscava uma posição mais confortável para ele respirar. E aquilo me deixava tão angustiada, porque ele ficava assim, não era confortável a posição para ele, era um S assim, a colunazinha dele, aquilo me deixava preocupada. E eu acordava ali de noite, olhava assim para ele e falava assim, meu Deus. Aí eu orava, chorava ali na presença do Senhor. E o que me consolava, o que me confortava era louvar a Deus, era falar com o Senhor. E eu falo assim, que é a minha música. Trazendo a Arca, não sabe o que é não, mas eu falo que é a minha música de vários momentos da minha vida. Que é aquela invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. E no final fala assim, confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Eu falo assim, essa é a minha música. Eu falo assim, que o Senhor está comigo e que eu
tenho que confiar, esperar que Ele é a solução, que Ele que vai trazer. E um versículo também, lá em Isaías 41:10, que fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça. Então, eu quero deixar assim para todas as mães, não só assim para mães de criança especial, para todas as mulheres, e dizer, né, que o Senhor é com vocês, que o Senhor é um Deus de perto, Ele não é um Deus de longe, que se a gente invocar, se a gente clamar, Ele nos responde. Ai, meu Deus, me dá sua mão. Me dá a mão de vocês. Ai, eu vou ter muita dificuldade até para encerrar hoje. Foi lindo, foi um presente de Deus para nós, a sua vinda aqui hoje. Obrigada. Nossa, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Eu estou muito emocionada. Não tenho o que falar. Vamos encerrar com a sua palavra, com esse versículo. E obrigada, que o Senhor continue te fortalecendo. Eu quero agradecer a vocês, agradeço o Povo de Graça, tem me abençoado muito, eu tenho assistido todos, e assim, cada história assim, de mulheres de Deus, mulheres, né, com experiências com o Senhor, isso nos fortalece, cada testemunho nos fortalece e nos estimula, nos incentiva a buscar mais o nosso Deus. Que nós possamos caminhar juntas. Sim, sim, por favor. O Senhor é muito forte, muito presente na sua vida, mas que a gente possa fazer uma corrente de irmãs, de fraternidade, de amor juntas. Vamos caminhar juntas. Vamos, e vamos juntas ver o grande caminho, o futuro, as vitórias, as conquistas do bem. Vamos bem. Aí eu quero deixar também um beijo para a Aninha, para a Ana Lídia, querida do meu coração, que me apresentou à Igreja Batista, que cuidou do meu filho, que cuida dele, que ama o meu filho, que está presente nas nossas vidas. Foi um anjo do Senhor que nos ajudou na estimulação. Na pandemia, me mandava vídeo, Larissa, vamos fazer assim, eu mandava vídeo para ela se estava certo. E o Benjamin evoluiu muito. Na pandemia, ele começou a andar, começou a falar melhor, falar assim, mais de uma palavra. Então, assim, ela é um anjo do Senhor na minha vida. É uma família muito especial. Amada, né? Seja bem-vinda ao Ministério de Mulheres Sião. Obrigada. As portas estão abertas, né? Verdade. Não só do ministério, mas de toda a igreja. A gente quer, como igreja, abraçar. Né? Vocês só têm 8 meses de igreja, então a gente quer abraçar vocês. Amém. Obrigada. Não, a gente não larga vocês nunca mais. Gente, obrigada por vocês que assistiram. Espero que vocês tenham sido abençoados. Compartilhe esse vídeo com outras mães, com outras famílias que podem estar vivendo essa experiência do cromossomo do amor, né? Sim. E é isso. Graça sobre graça. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Obrigada. Amém. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entertainment.